voltando à questão do produto propriamente em si, inovador, vocês, portanto, já falaste na questão dos resíduos, de chás, etc. Vocês têm alguns projetos que são bastante conhecidos, até publicamente, resíduos de uva, por exemplo, resíduos de cortiça, ou seja, vocês, o que é que têm nesta área? Tem, no fundo, criam malhas que são revestidas de alguma forma, ou são incorporadas, que têm estes resíduos incorporados, é isso? Sim, a filosofia é, nós quando começamos com resíduos de cortiça. Foi como começou. A ideia era, dos nossos materiais têxteis normais, as malhas, poderem ser revestidas, ou seja, algo por cima, que dá alguma tecnicidade, impermeabilidade ou apenas estética, e essa camada, esse filme que se cria, incluímos resíduos, partículas extras, que não apenas polímeros, mas também coisas extras. Não parece assim nada espetacular, mas teve um impacto muito grande, mesmo na construção da inovação aqui na empresa. Começámos isto com, mais uma vez, foi brincadeira, e depois estruturou-se num projeto com o Citev e outras empresas, e dentro de um mega projeto têxtil que era uma mobilizadora que chamava-se Texboost, um mega projeto dentro do setor têxtil. E numa das atividades estava esta nossa incorporação de resíduos vegetais, ou seja, já não era só cortiça, eram outros resíduos vegetais, para aumentar a panóplia, e para aperfeiçoar este processo de incluir estes resíduos nesta formulação química que revestiria materiais têxteis. Okay? Foi assim que começou essa vertente. Daí testámos alguns cafés, cereais, brincadeira e perceber se era tecnicamente viável. Isto numa linha, porquê começámos com isso? Tínhamos já uma linha de revestimentos, que desde 2015 tínhamos cá também a empresa. Na verdade, quando vim para a empresa, eu não estava cá antes, vim para a empresa e vim arrancar com essa linha. Então estive muito ligado. Então ali o que fazíamos era cobrir por cima materiais têxteis com coisas mais espessas, mais finas, etc. Foi a base. Esta ideia de pôr resíduos gerou aqui uma ação muito grande e um caminho muito forte cá de desenvolvimento de tecnologia e produto. E mais uma vez de redes. Nós com isto fomos buscar resíduos a várias indústrias diferentes, começou na cortiça, começou depois cereais, café Nespresso, vinho soalheiro, ou seja, além da parte técnica e do produto em si, mais uma vez alargámos muito a nossa rede de informação, de contactos, o que também levou a que houvesse mais comunicação social sobre o assunto, porque já não era só falar de nós, ou daquilo dos produtos, ou da têxtil, já envolvia duas indústrias diferentes, dois setores diferentes, algumas delas ligadas ao consumidor. Portanto, estás a ver com isto, tens aqui um alcance muito maior, com uma coisa que é muito pouco significativa do ponto de vista de avanço tecnológico. Não precisa ser. Mas cria-se aqui ideias totalmente diferentes. E com isso, não, a partir desse momento criámos, de facto, uma força muito grande nessa área. E agora, nos próximos quadros de investimento, vamos ter algo muito estruturado em tratar resíduos. Ou seja, não é têxtil. Alguns dos investimentos que vamos fazer é tratar resíduos para depois incorporarmos no têxtil, mas vamos profissionalizar a gestão dos resíduos, ou dos subprodutos, nesse caso. Certo. Isso é engraçadíssimo. O que é que aconteceria a esses resíduos caso não fossem reintegrados numa cadeia de produção, que é aquilo que vocês estão a fazer? Iam parar a aterro, não é? Provavelmente. Alguns sim, no caso da cortiça seriam queimados, no caso da uva, aquele mosto, acho que podem ir para a agricultura, portanto era adubo. No caso, há outros que, por exemplo, havia um projeto que fizemos com a Decathlon também, com a Guainá, eram restos de pneu, aquilo, sabe-se lá para onde aquilo ia. Certo. Quando é restos de café, diria que a agricultura ou até, ou seja, tem diferentes especialidades, né? Diferentes origens ou estágios iniciais. Mas estão pelo menos a agregar valor económico, não é? Claro, claramente. E mais durabilidade aquilo. Depois, claro que o produto em si hoje, no estado de hoje, também é importante falar nisso. O estado do produto hoje, que resulta desta componente de revestimento com os resíduos, pela parte do revestimento em si, não é biodegradável. Ou seja, o fim de vida não é o ideal. É a mesma parte sintética que não se degrada facilmente. Mas isso sabemos que a limitação que temos hoje, tudo o resto é, o resíduo é, a parte do material base é, sabemos que não é. Mas isso leva-nos a procurar soluções e a puxar pelos fornecedores e pelos parceiros para encontrarmos soluções de polímeros que sejam também biodegradáveis, ou seja, leva-nos ao próximo passo, que é criar estes materiais que depois o fim de vida deles
seja completamente inócuo ao ambiente. E esse sim é o grande foco da nossa estratégia de inovação e de desenvolvimento, é garantir que aquilo que produzimos consegue ser completamente reintegrado nos seus ciclos iniciais, seja o biológico na terra, ou os industriais ou tecnológicos na parte de reciclagens químicas, etc., para que o impacto seja zero ou menos que zero. Possamos realmente trazer aqui uma vantagem, vou chamar climática, mas ambiental. Quando te referes a polímero, refere-se, por exemplo, ao poliéster? Ou não necessariamente? Aqui não, aqui era poliuretano. Ok, mas o poliéster é um deles, não é? É um dos... O poliéster é um polímero que serve para fazer materiais têxteis, não revestimentos, mas malhas, tecidos, etc. Nós isso usamos muito pouco e quando usamos é reciclado, mas ainda assim sou avesso a usar, porque acho que não é a solução ideal. Sim, eu digo isto porque eu vi precisamente um artigo que dizia que o poliéster é a fibra sintética mais utilizada na indústria têxtil a nível mundial e que isso corresponde mais ou menos a 70 milhões de barris de petróleo por ano, o que demora em média 200 anos a decompor-se. Portanto, de facto há aqui um problema do ponto de vista ambiental, não é? Quer dizer, e o poliéster está presente, eu diria que numa boa parte da roupa, da moda, não é? E muitas coisas. Mas uma pequena muitos parte. Plásticos à nossa volta, muitos plásticos à nossa volta têm poliéster como o plástico. Na têxtil é muito usado, por exemplo, tudo o que é componentes muito técnicos, cordas ou coisas que não se vêem, é tudo poliéster. Na roupa em si, tudo o que é desporto, quase tudo o que é desporto hoje em dia, calção, t-shirt, etc., é poliéster. É barato, é leve, não absorve água, tem durabilidade elevada. Do ponto de vista depende, do produto? Pode ser ou não, depende de como é construído, mas sim. Mas é muito mais fácil de ser escalável, ou seja, não há limitações, por isso é uma fibra utilizada para isso. Quando se começa nisso, é que não se pensa no fim de vida, né? O que acontece a seguir? E de facto tem esse problema. Há algumas soluções agora, isso é importante, algumas soluções agora que estão a ser, e acho que vai massificar muito, no momento de criação da fibra, daquele lote de fibra de poliéster, incorporam um agente que depois, em condições de aterro, por exemplo, conseguem degradar o poliéster, ou seja, acelera muito o ciclo de composição. E assim já é diferente a história, não é? Já é muito diferente. O grande problema do poliéster é a decomposição ou a não decomposição. Se o pusermos a decompor, melhor. Claro que depois tem petróleo, tem aquelas coisas todas, mas o impacto ambiental é muito reduzido. Portanto, há soluções. Agora, estão a ser usadas? Não. São coisas experimentais, laboratoriais, estão a escalar. Vai ser usado por toda a gente? Não, porque vai ter um custo adicional. Agora, poderia ser usado? Poderia, que não é, é marginal, não é? Agora, depende também muito das regulações, regulamentos, a legislação e vontade das pessoas também. Certo. O que me leva à seguinte questão: o que é que acontece à nossa roupa no seu fim de vida? Não é? Porque faz parte da indústria da moda, quer dizer, as pessoas, umas mais, outras menos, mas têm a necessidade constante de comprar roupa. Umas por moda, outras por desgaste. O que é que no fim de linha, o que é que acontece à nossa, olhando numa perspectiva macro, não é? Claro, há vários fins de linha, há vários momentos de fim de linha. Se pensarmos no primeiro, que é uma pessoa que compra roupa, toda a gente compra roupa, mas aquela que é feita e não é comprada, estima-se que seja 30% da produção não é utilizada, ou seja, está em armazéns, pode estar lá há algum tempo ou é descartada para países de outros continentes, acontece muito ir para a África, restos de roupa, mas estima-se que 10% da roupa produzida e consumida está a começar a ser reciclada. Atenção, reciclada com segunda venda, ou seja, está a prolongar, não é? Prolonga a vida. Ok. Ainda não cheguei a esse ponto. Depois, o que acontece no fim do fim? Só tens duas hipóteses. Ou vai para aterro, ou é queimada. Não há outra. Porque se ficar aqui no meu escritório, eventualmente vai para algum lado a seguir, não é? Mas o fim de vida atual é só tens este. Ou é aterro, ou é queima. Portanto, agora, consegues atrasar o fim de vida das peças mais em bom estado? Essa é a grande questão. Porque o problema é que temos muitos sítios, muitos armazéns com roupa não usada, roupa estragada, roupa em fim de vida, que está ali parado. Esse é um problema de estoques, não é? Certo. Mas o impacto que isso vai causar a seguir é que está ali,
Depois, vai haver tecnologia claramente disponível para segregar isto. O problema muitas vezes das peças é ter mistura de componentes, mistura de fibras, portanto não consegues reciclar. Eu ia falar na reciclagem. A reciclagem ainda não é uma realidade, né? Ainda não é todo. Pois, no fundo era aí que eu queria chegar. Ainda não há. A reciclagem mecânica, o que acontece? Degradam um bocadinho, degradam as fibras e fazem novo fio, só que isso dá mais um nível de vida, dá mais um, né? Mais um ciclo. Não é mau, mas o produto não tem a mesma qualidade, portanto não acho que será a solução certa. É um intermédio. O caminho claro para mim vai ser com a reciclagem química. Significa que vamos conseguir destruir a nossa roupa, voltar à polpa, voltar aos ingredientes iniciais, quase como hoje se fazem liocel, viscose, umas fibras regeneradas, e daí fazer nova roupa, novas fibras, nova roupa, com uma qualidade igual ao superior anterior. É isso. Aí concordo completamente, conseguimos ter ciclos perfeitamente circulares. Certo. Isso seria o fechar do ciclo, não é? No fundo. Aí é fechar. Vai acontecer. Está-se a ver várias inovações dessas a vir do norte da Europa. A Finlândia está a ser muito forte nessas inovações. Os Estados Unidos também está. Na Ásia, de certeza absoluta que está a acontecer alguma coisa também. Agora aqui é corrida à escala. Quem consegue pôr isto numa escala industrial mais cedo? E esses vão ganhar terreno, vão implementar isso e vão... Mas isso vai acontecer. Grandes centros de reciclagem química da roupa, de materiais têxteis, porque é um problema que é como é que se separa aquilo que é ciclo natural, fibras naturais, algodão, lã, daquilo que é um ciclo industrial, poliéster, polimida, etc. Quando estão misturados, hoje é impossível separar. Com isso vai ser possível. E aí sim, voltamos a ter uma nova revolução de têxtil. E estou muito ansioso. Mas temos aí um agente químico pelo meio, não é? Mas é um agente que, sendo em ciclo fechado, é totalmente recuperado, portanto o impacto é zero. É quase como encher um bidão. Até encher o bidão está-se ali a pôr aquele agente químico. Mas depois ele enche e é sempre usado aquele. Portanto o impacto aí é zero. Depois o que é que se faz no fim de vida desse agente? Certo. Sim, mas no limite, obviamente estamos aqui a extrapolar, mas no limite pode, do ponto de vista de efeito para o ambiente, mesmo assim, mesmo utilizando-se esse tipo de agente químico, no final da equação ficar-se a ganhar no processo, não é? Uma vez que, como dizes, a roupa vai ou para aterro ou para queimar, há tudo a fazer no fundo, não é? Para fechar aqui, aqui o ciclo completo. Atenção, o ir para aterro para mim, eu não sou contra as coisas irem para aterro, atenção, eu sou contra as coisas irem para aterro e o ciclo de composição desses ingredientes ser muito longo. Certo. Se pusermos, por exemplo, roupa vegetal, roupa de algodão em aterro, não choca, vai para o ciclo dela, vai para onde ela nasceu, não é? Exato. O algodão veio da terra, portanto, se for sem componentes tóxicos para ali, ótimo. Isso é o ideal. Pronto. E a seguir mas isso é praticamente impossível. Sim, mas isso impossível não é? Agora, neste momento, é caro, não é? Ou seja, provavelmente já há soluções desse nível, mas será um produto bastante caro, não é? Para se fazer, ou seja, até ser uma realidade para transversal a qualquer tipo de roupa, provavelmente demorará algum tempo, não é? O normal, no fundo, da disseminação da tecnologia. Claro. E nós estávamos há pouco a falar da questão da aplicabilidade dos vossos produtos. Vocês têm produtos, já falaste, por exemplo, com aplicação desportiva, ou fazem, não é? Produto que acaba por ter essa aplicação. Tem também aplicação para a saúde. Não sei se é um projeto relativamente recente, mas já vi que tem algo nesse sentido. Isso de alguma forma é uma inovação recente e de mercado, não é? Ou seja, é algo novo, porque eu vi que tem, por exemplo, um produto com eletroestimulação, um têxtil com eletroestimulação, que imagino que seja em contexto de fisioterapia, coisas do género, não é? Será dentro dessa... É isso. Qual é a lógica desse produto? Sim, faz parte de um projeto chamado Wear to Heal, ou seja, usar para curar. A ideia é ter estimulação, ter massagem, ter alguma coisa para ajudar realmente na recuperação. Esse foi o foco. Entra claramente no setor de saúde, não é? Esse projeto já tem 2 anos, que é envolver algumas tecnologias, revestimento, questão da própria estrutura que conseguimos com a nossa verticalização na nossa empresa de tricotagem, garantir esses efeitos. Não está num estado de maturação comercial significativo, né? Está muito residual e está a começar.
a parte até dos protótipos finais. Mas isso é um claro sinal daquilo que a Têxtil é possível fazer. Ou seja, mas aí acho que o entrave que nós vamos ter e a dificuldade que vamos ter é no mercado, na aplicação. É um mercado totalmente diferente do nosso, onde há agentes muito diferentes, geralmente nem nacionais, há muito internacionais, há lobbies, há ali alguns mecanismos de retenção e de barreiras que são difíceis de quebrar. Portanto, vai ter um desafio nessa área. Mas queremos entrar no setor da saúde porque lá está, vai tocar de outra forma também, é um segmento diferente, portanto, novas oportunidades de negócio, e tem um impacto nas pessoas também diferente. Acho que aquilo que tento incutir aqui na empresa, e temos feito muito, é aquilo que nós produzimos já deixou de ser malha, deixou de ser trapos, deixou de ser têxtil, deixou de ser coisas industriais, passou a ser uma peça a cada metro, passou a ser um vestido, ou seja, é pôr o lado do consumidor em tudo aquilo que fazemos. Se vamos criar componentes para a indústria, para a saúde, né? Médicos, etc., o impacto ainda é muito maior. O impacto emocional e o que achas que aquilo vai ser. E é muito isso, ou seja, a maneira de produzir, ou se calhar a mentalidade de toda a gente que está envolvida a produzir isso, tem outro impacto. Então também é porreiro, por isso, incuta ali alguma cultura diferente. Certo. Mas estamos numa fase muito embrionária. O ano passado, há 2 anos também... Diz impacto do ponto de vista de produto, não é? Ou seja, tem impacto pela inovação que no fundo vai trazer a área da saúde e do bem-estar, eventualmente, não é? Tem um impacto positivo todos nós, e que isso acaba por ser motivante para vocês, não é? E para essa estrutura poder estar a contribuir, no fundo, para um impacto positivo neste mercado em concreto. É o tornar a indústria têxtil sexy por isso. A indústria têxtil antes era um bicho-papão, ninguém queria trabalhar na indústria têxtil, não se percebia bem o que acontecia, era trapos. O meu pai usava muita expressão, isto é uma indústria de trapos. Isso não é, ninguém quer saber disso, não é? Quando mudou completamente esse paradigma, agora passou a ser muito mais sexy. Então a gente diz, a indústria têxtil é sexy. E isto é entrar em novos caminhos ou seja, muito mais evoluídos, mais tecnológicos, mais da sociedade, a questão da saúde, a questão de não sei o quê, percebes? Tem um impacto pessoal e social muito, muito grande, pode ser muitas vezes descurado, mas a longo prazo tem um impacto muito grande, eu acho que tem. Ou seja, no fundo vocês tentam fazer a coisa certa, não é? Ou seja, vocês olham, antes ainda de ser, e se calhar daí conseguirem, de alguma forma, chamemos-lhe assim, antecipar tendências, não é? Ou seja, a questão da sustentabilidade, que é uma preocupação que vocês já têm há alguns anos, e que só virou moda há 2, 3 anos. Moda, digo, de facto, toda a gente se virar para ali de forma, ou sim, não é? Porque o mercado acaba por exigir. Portanto, no fundo é isso que vos leva, é uma preocupação genuína em criar produto com um impacto positivo na sociedade. E daí ter oportunidades de negócio que também dá um pica, não é? Aquela vontade de fechar negócios. Porque acabam por ser os primeiros, não é? E portanto, ou dos primeiros, e portanto isso depois acaba por ter um impacto positivo. Vocês têm inclusive as soluções, eu vi isto é uma solução, são soluções públicas, portanto tem soluções para a defesa ativa contra agentes químicos, biológicos, nucleares e radiológicos. Eu coloquei aqui este tópicozinho para não me esquecer, uma vez que, infelizmente, ao dia de hoje é um tema bastante premente. Isto o que é que significa? O que é que pode sair deste projeto? Isto é, de facto, ou seja, no limite, é algo que, aliás, agora há dias viu-se em alguns países da Europa que, por causa de tudo aquilo que se está a passar, as pessoas correram e esgotaram com o iodo, porque se acredita, porque já quando houve a tragédia de Chernobyl há alguns anos, na Ucrânia, durante muito tempo as pessoas tomavam iodo com a expectativa de que de facto era uma defesa para preventivo. Ou seja, aqui a ideia é no fundo criar quase uma roupa normal, não é? Porque imagino que já existe uma roupa especial para esse efeito, não é? Mas uma roupa normal, incorporar na moda, digamos assim, em teoria. Não é tão na moda, essa é uma boa questão. Porque senão a moda não é nicho, não é? Certo, mas exato. Não ter vamos andar produtos vestíveis, confortáveis, que possam ter essa performance e essas barreiras. Esse é o foco. Ou seja, é trazer aquilo que são os produtos hoje, aqueles fatos gigantes, pesados, de metal, não sei o quê. Se vê nos filmes, no fundo, não é? Quando vão para desativar uma... Exatamente, e criar uma nova geração desses produtos. Com base têxtil, qual é a vantagem? São flexíveis, maleáveis e leves. Esse é o propósito.
Agora, como é que se faz isso? Uma boa questão, mas é trazer eletrónica, trazer componentes que consigam bloquear essas radiações. A parte antiviral e antibacteriana, isso já é dado, isso já é do século passado, lá. Mas parte de radiação e isso, tem que haver aqui muita interação da têxtil com outras indústrias e outros setores totalmente diferentes, não é? Que percebam dessa componente. E aí é que está a questão. Isso é que é engraçado. Bom, mas o objetivo é ter esse tipo de produtos. Não temos produtos hoje criados nessa área. Estamos a trabalhar, mas é uma área estão claro, atentos a essa. Sim, a defesa e a saúde são áreas interessantes de si. Se é uma velocidade grande de mudança como noutras áreas, acho que não. E acho que nunca vamos estar com o mesmo ímpeto, se calhar, nesta primeira fase, a não ser que haja um pistão que alguém carrega, do género, isto aqui é essencial, há um grande investimento, há um foco nisto. Porque senão é corrermos contra o mundo, não é? Um bocadinho. Certo. Portanto, vamos estar preparados, criar condições, mais uma vez, perceber as condições, as tendências e agregar parceiros para que se consiga realmente criar algo com valor. Mas com alguns projetos e tecnologia que vamos criando, percebemos que há essa possibilidade técnica. Por exemplo, incluindo grafeno. Grafeno é uma barreira eletromagnética espetacular. E começámos a incorporar grafeno em alguns revestimentos, algumas coisas, e é possível. Pegar nisso, como é que se escala? Essa é a dificuldade, é o desafio, mas para isso é preciso uma rede de tecnologia. Não é? Sim, eu aqui ressalvo que vi esta informação, vocês tornaram-na pública já há vários meses, portanto, não foi propriamente agora com o conflito que estamos a assistir que nasceu essa ideia. E agora acaba por ser uma questão do dia, porque, quer dizer, todos os países, sobretudo da Europa, estão a considerar, ou é já uma garantia que nos próximos anos vão aumentar os investimentos em defesa. E portanto, se calhar aqui de facto isto será um nicho do mercado da defesa, né? mas seguramente que poderá vir parar a este tema também. Uma questão que foge um bocadinho a este tema, mas a questão energética que se fala por estes dias, qual é o impacto que está a ter numa indústria que consome, bem, não sei, quer dizer, você, para além de eletricidade, não é? Não sei se consomem gás, se consomem água, como é que... Nós, aqui na nossa realidade na Tintex, felizmente ainda deve estar no top 5 da saúde das empresas em Portugal. Por sorte, atenção, por sorte. Nós consumimos água, eletricidade e gás, são os três grandes recursos. Água, sorte porquê? Porque estamos numa zona onde felizmente há pouca falta de água. Aqui nesta zona onde nós estamos norte, junto à Espanha, aqui ao Rio Minho, nos quadros hidrográficos temos pouca falta de água. Geralmente nunca nos falta água. É uma realidade, é uma vantagem que temos. Ainda assim estamos a trabalhar para ela e temos projetos em curso, investimentos em curso para conseguirmos reutilizar 50%, pelo menos. Ou seja, vai reduzir a extração da água em 50%, é brutal na nossa atividade. Nós, sim, uma ideia, nós consumimos cerca de 700 mil litros por dia. 700 mil, é muito. Se conseguimos isso reduzir, além do tratar, isso já se faz, não é? Isso é uma. Energia elétrica, nós temos painéis solares, nos nossos telhados, estamos ali depende dos meses e dos dias, mas andamos na ordem dos 12% a 15% de autoconsumo. O resto, temos contratos, aqui é que vem a parte de sorte e se calhar algum planeamento e ter o foco. Nós temos contratos a muito longo prazo, não é para fixar preços. Na eletricidade estamos muito estáveis, vamos até o próximo ano, e estamos mais de ano e meio, considero-me sobretudo e seguro. No gás, ainda estamos também com contratos semelhantes, mas vai acabar daqui a 2 meses. Ou seja, porquê é que eu digo top 5? Porque do que eu ando a ver à nossa volta, dentro do setor, e o setor cerâmico é muito pior que nós, mas no têxtil é onde eu tenho mais informação, está toda a gente já, ou a grande maioria das empresas está em mercado de spot, está a comprar ao dia, e não tem hipótese nenhuma de fechar contratos a longo prazo, porque ninguém quer fazer contratos a longo prazo agora. Sim. Portanto, qual é a realidade? Nós, hoje, a nossa fatura de gás, o resto não me interessa falar, mas no gás, nós gastamos mais ou menos, na nossa escala, 30 mil euros mensal de gás. Se nos acabasse hoje o contrato e amanhã passássemos para spot, íamos gastar 300 mil no mesmo mês. Ou seja, 10 vezes mais no mês era prejuízo certo numa empresa como a nossa. Não tem hipótese.
porque somos altos consumidores de energia. Certo. Todas as tinturarias estão a passar, tinturarias, estamparias, são as áreas de atividade dentro da têxtil que estão a sofrer. Não pensas não sofrer tanto porque tem pouco consumo energético. Uma série de empresas está em prejuízo diário, muito grave há 2 semanas, mas já vem há alguns meses. Algumas estão a ponderar fechar, porque não tem hipótese. Outras já fecharam, foram à falência. E estou a ouvir todos os dias casos novos de empresas que estão a entrar em spot, ou seja, está-lhes já a acabar os contratos e estão a entrar em spot. Ou seja, deve ser das situações mais dramáticas, economicamente falando, que Portugal, na têxtil, na nossa área de tinturaria, acabamento e estamparia, está a viver nos últimos, vou dizer, 20 anos. Certo. Porque é aquela situação de, se eu trabalhar mais, no nosso caso não é dramático, porque tenho mais tempo e, por outro lado, a maneira como estruturamos a empresa, como fizemos investimentos e estruturamos a nossa estrutura de custos, vamos chamar assim, permite-nos estar mais flexíveis nessa atividade. Estamos num setor de mercado, num valor mais premium, portanto temos ali alguma flexibilidade. Quem está no negócio mais de alta escala, volume e margens baixas está arruinado, não tem hipótese. E por isso, não há solução, porque se trabalharem mais, vão ter mais prejuízo. Se trabalharem menos, não conseguem pagar as contas, não tem solução, o que é que fazem? Não é? E esse é o ponto que é o drama do dia, das semanas na indústria. E o pior é que não há solução de melhoria nos próximos 2, 3 meses. Não é? Ninguém prevê soluções. Fala-se em algumas possibilidades de créditos, fala-se em alguns subsídios, mas nunca vai mitigar o impacto que isto vai ter, é impossível. Certo. E se eu penso nos empresários que até hoje até há 6 meses, estavam frequentemente sólidos, planos de investimentos, planos de crescimentos, Sim, passa 6 meses. Uma variável muda tudo. Sim. É difícil pensar nisso. Como é que se pensa numa coisa dessas? Como é que se prevê isso? Portugal não é um bom país a planear isto. Nunca foi. Acho que temos vindo a melhorar pela necessidade, das situações de mais formação e tudo, mas são coisas que é muito difícil prever como é que. Mas isso é a dúvida que eu lanço também. Como é que um governo, como é que um Estado, uma União Europeia não consegue prevenir estas situações antes? Né? Se eles não conseguem, como é que os empresários vão fazer? E às vezes penso nisto. Mas é efetivamente um drama, a situação energética na indústria têxtil e da cerâmica é muito pior que nós. Sim, cerâmica e vidro, imagina então que... Tem hipótese, esses já fecharam. Aliás, exato, já estão a fechar na cerâmica, em concreto, já estão a fechar. Porque depois podemos pensar, ok, e se fecharmos agora e deixarmos passar isto até estabilizar? O problema é que, mesmo que tenham folga de dinheiro, tem tesouraria, tenham lá bancos... Fazer uma espécie de layoff, não é? Sim, mas a seguir perdem os negócios que depois vêm, né? Porque aquilo que são os clientes atuais depois mudam, porque ou percebem a situação e há ali uma comunicação muito franca e muito de confiança, ou então vão para outros concorrentes, o que for, e este mercado está muito dinâmico. Eu estou agora estou a fazer alguns negócios, porque tenho uma situação mais estabilizada durante mais algum tempo, estou com alguns negócios que eu não esperava, né? Porque geralmente nós temos um preço um bocadinho superior ao mercado na área de atingimento e acabamento de serviços, só isso. Pela nossa estrutura, pela forma como fazemos, pela escolha dos químicos, etc. E há ali alguns programas de têxtil convencional que não entram, não fazem sentido aqui, mas hoje em dia nós somos economicamente competitivos. Isto é um choque. Pela via do custo, neste caso do gás. Sim, ou seja, é uma transformação dos modelos de negócio no têxtil brutal. E não sei o que é que vai acontecer. E a verdade é que tem-se falado muito na transição energética, não é? Aliás, é um dos pilares da União Europeia, da Comissão Europeia, quer dizer, numa lógica mais de olhando ao todo. E se depois formos olhar aos PRRs, por exemplo, todos os países, todos eles, ou praticamente todos, têm a questão da transição energética como um dos pilares principais. A verdade é que, mais uma vez, aparentemente, chegamos tarde ao problema, não é? E aqui nem é propriamente a transição energética, porque o gás portanto, é um produto limpo, não é? É um combustível limpo. E supostamente a ideia da transição energética portanto, é transformar. Quer dizer, se calhar agora se está a trabalhar, apesar de também ter aumentado o preço, está melhor aqueles que ainda trabalham a carvão, que não sei se no têxtil existe, mas na cerâmica ainda existe, quem trabalha com carvão. Se calhar está melhor agora. Não existe. Se calhar sim, claramente. Não é? E quem diz carvão? Ainda há gente que trabalha com nafta ainda. No passado, nafta, esse sim é muito poluente. Mas está mais barato agora, não é? Se calhar agora o petróleo subiu está mais caro, mas muito mais barato que gás. Certo. Pronto, mas é altamente poluente. Certo. O gás, a queima, por exemplo, as emissões gasosas da queima de gás são muito baixas.
seja, é como dizes, não é um ingrediente, uma matéria-prima muito poluente em si. Acho que a extração, ok, podemos dizer que tem ali algum impacto. A queima em si, coisas piores. Certo. Mas lá está, é a disponibilidade. O que é que se faz? Pois. Por exemplo, há soluções para biomassa, nós estamos agora a implementar uma série de investimentos, nós, toda a gente, não há outra hipótese. Sim. Pelo menos temporariamente resolve o problema. Não é resolve, é mitiga. Não é? Mas pode não ser, não é temporário, é passar para biomassa, para elas, ou seja, há mais disponibilidade e mais diversidade de fontes do que o gás. Ou seja, só que hoje em dia esse investimento tem um payback, um retorno de investimento muito, muito rápido. Enquanto que se calhar há uns anos seria 3, 4, 5 anos. Por isso é que as empresas também não investiam. Porque pensar em investimentos a 5 anos ou mais é difícil, não é? Do ponto de vista de tesouraria e economicamente, os resultados. Quando se vê que de 5 anos passa a 6 meses, por causa de senão a solução atual é muito pior, não é? As coisas mudam. E há uma série de investimentos. As empresas que hoje fabricam este tipo de equipamentos vão ficar riquíssimas estes ano, próximo ano. Tem uma série de projetos em todo Portugal e o resto do mundo, de certeza que é igual, brutal. Certo. Agora, claro, também vai fazer flutuar os pellets, essas coisas todas. Tem que se prever isso antecipadamente. Certo. E não ir tudo para o mesmo lugar sem ter os planos B e C assegurados. Certo. Isso é que eu espero que aconteça com os empresários. Certo. Sim, no fundo é isso, não é? Não há um plano B para esta questão. E portanto, e aí ficamos num caminho sem solução à vista, não é? Pelo menos a curto prazo, a menos que, como dizias, o Estado financie ou subsidie uma parte transitória, bem, não sei. A verdade é que muitas empresas estão a sofrer problemas e coloquei-te a questão precisamente por vocês estarem incluídos dentro do tal nicho que dentro do texto se enquadra aqui. Para fechar a nossa conversa, que já vai longa, eu gostaria de perceber, embora nós já fomos falando um bocadinho disto, mas ter um bocadinho a tua perspectiva para onde é que caminha a indústria têxtil, não é? Embora já acabamos por falar, aos poucos já afastando algumas pistas, a questão de ligar a cadeia, não é, do consumidor, aquilo que no fundo deste o exemplo das sapatilhas, eu não sei se é Nike ou Adidas que faz isso, ou até as duas, ou eventualmente outras, já não sei, mas há uma delas pelo menos que faz, não é, que a pessoa personaliza no site. Bem, isto para começar vai acabar por eliminar aqui uma série de agentes, se calhar pelo meio, não é? Portanto, essa será uma tendência, não é, do personalizável, mas também imagino que isso vá ser uma tendência se conseguir ter um preço atrativo, não é? Porque depois as pessoas, quer dizer, no limite pode ser um nicho do negócio, não é? Porque as pessoas não deixam em muitos casos, procuram preço e, portanto, vai sempre haver um mercado de preço, não é? Mas como precisas de uma revolução tecnológica nisto, na digitalização, precisas de tecnologia. Para isto não haver pessoas. Se não houver pessoas, não há, primeiro, custos com pessoas e não há o tempo de espera que faz com que as coisas se tornem naturalmente mais caras, porque perdem-se oportunidades. Se não houver pessoas e houver máquinas, as coisas são o custo baixo, drasticamente, consegue escalar. Por isso, a personalização vai ser uma coisa do dia-a-dia, porque a maneira de produzir produtos personalizados ou não personalizados vai ser a mesma. É isso que eu quero dizer. Aquilo que vai começar por ser pela personalização, pela customização no fim, vai ser o status normal da indústria. Aqueles que vão restar a ter pessoas a costurar em alta escala, a ter os processos tradicionais a demorar muito tempo, vão ser quase ateliês. Não é? Imagina, que há 100 anos, ou não faço ideia, o comum era haver os alfaiates, os ateliês, aquilo demorava muito tempo, peça a peça. Era peça a peça, mas não é? Era assim. A indústria veio, massificou, destruiu completamente e isso ficou como nicho. E agora, vamos voltar a algo do passado, mas com indústria tecnológica pesada. Certo. Pronto. Portanto, esse intermédio vai ser novamente nicho. Vai haver as empresas, se calhar, vão conseguir subsistir em alguns nichos, não sei, mas... Ou seja, no fundo era aquilo que dizias há pouco, toda a gente vai canalizar o produto para aquele último agente que vai fazer, agente que vai ser digital, não é? Provavelmente vai ser tudo, sim, ou praticamente tudo, não é? Vendido online, em que esse último agente é o que vai personalizar, não sei se através de tecnologia 3D, coisa do género, não é? Mas que no fundo já tem lá toda a matéria, já tem lá como tu dizias há pouco, no fundo os rolos de malha ou já as camisolas. Exatamente. Não é? E só falta fazer ali o print ou escolher a cor, quer dizer, não sei. Depois depende do que é que as empresas arriscam mais. Imagina que se eu quero ter um produto diversificado, se calhar não meto tanto estoque na roupa já feita e meto mais nos materiais e demora um bocadinho mais de tempo. Se quero ter produtos mais
mais focados num tipo de segmento, já faço as peças, mas não as pinto, não as tinjo, não as estampo, não meto nada. Vai haver ali, na mesma, uma diversificação de players pelo foco que vão escolher. Mais diversificado, mais focado, como hoje já é assim. Mas vai ser tudo com processos digitais. Isso é que vai ser engraçado. Eu acredito piamente que todas as compras, as transações vão ser digitais, online, tudo. As lojas não vão acabar, vão transformar-se. Vão ser É a montras, vão ser experiência. espaços de culturais, experiência, vai experimentar, etc. Mas compras não lá. Até podes comprar lá, mas não é aquela peça. Vem toda a chegar a casa, se calhar 10 minutos depois, algo assim do género. Certo. Sim. Ou até fabricam lá e levas outro. Uma coisa assim. Sim. Mas que vais levar o digital, sim, e já se começa a ver em alguns negócios, por acaso na moda não me estou a recordar, mas por exemplo, já se vê muito isso no turismo, a experiência digital já no local do turismo, não é? Já não é só na marcação, no agendamento, não é? Que há uns anos para cá mudou, já acaba por ser no próprio espaço, por regra geral, já tem uma série de serviços associados, portanto, estão em transformação digital. No fundo, o que diz é isso, as lojas eventualmente não deixam de existir porque as pessoas querem uma experiência, não é? Querem contactar com a marca, vai ser transformar de alguma forma. Sim, agora a questão vem, quantos anos demora isto a acontecer numa larga escala? Aí é que está a dúvida, não é? Quão rápido vai ser? Os tecnológicos dizem que as coisas duplicam a sua coisa a cada 6 meses, não é? Certo. E duplicam a eficiência e reduzem o tamanho para metade. É a lei de Moore, lá como eles chamam. Por isso, será que se aplica a tudo? Provavelmente sim. Coisas que calhar não estamos a ver, mas está a acontecer e que vai chegar a nós enquanto consumidores num ápice. E depois vai haver aqueles que mudam rápido, os que mudam mais tarde, mas uma coisa é não há certa. escapatória. Uma coisa é certa, as gerações mais novas estão completamente predispostas a entrar nesse espírito, Claro. ao contrário das gerações mais antigas, na maior parte das vezes. Sim, sim. Portanto, é um pouco uma história ambiental, não é? Portanto, se o mercado quer, o mercado influencia e faz com que tudo se transforme rapidamente. Portanto, a partir do momento, eu acho que é uma questão dos nativos, não só se calhar os nativos, mas sobretudo os nativos digitais terem poder de compra, não é? Porque os nativos digitais neste momento são no limite, irá ali até aos adolescentes, portanto nem sequer têm poder de compra, dependem dos pais, etc, etc. Certo. Mas a partir do momento em que dominem o mercado, isto é um bocadinho a minha visão, que acaba por ser transversal depois a várias áreas, a partir do momento que se calhar vai demorar 10 anos a acontecer, não sei exatamente, mas que tenham poder de compra, poder de decisão, como já nasceram praticamente com um tablet na mão, com o telefone, o que quer que seja, sempre tiveram habituados, estão perfeitamente predispostos, é só chegar, aliás, há muitas marcas que comunicam para essas marcas que comunicam para esses agentes, para as gerações mais novas, para que eles tentem influenciar os pais na compra, uma vez que ainda não têm. Portanto, isto já entrando em conceitos mais de marketing, mas já se começa a ver muito disso a acontecer. Portanto, eu também concordo que provavelmente vai ser mais rápido que o que estamos a imaginar, porque imaginamos isto num futuro muito longínquo e se calhar não vai ser assim. É sempre mais rápido. Ainda bem, felizmente, as coisas agora evoluem de uma forma mais rápida. Bem, Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante, espero que quem nos ouça também goste. Se existir alguma dúvida que alguém queira tirar, faça-no, por favor, através do YouTube, quer eu, quer o Ricardo, provavelmente estaremos disponíveis e iremos responder de certeza. Por isso, resta-me agradecer-te uma vez mais pela disponibilidade para partilharmos aqui um pouquinho do nosso tempo e sobretudo do teu e do teu conhecimento para com quem é aqueles que nos seguem. Obrigado, Ricardo. Não, obrigado eu. Vai ser um prazer este tipo de conversas e faz todo sentido nos dias de hoje. Obrigado. Um espetáculo. Obrigado. Até ao próximo episódio.